alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a Revista das Lições Bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós publicamos no portal Escola Dominical, portalebd.org.br, inclusive o de nossa autoria, que é a base da nossa exposição. Nossa proposta é não repetir o texto da revista, oferecer subsídios complementares aos amados irmãos. Então, para que os irmãos não percam a sequência do raciocínio, o fio da meada, leiam o nosso texto de apoio, os slides correspondentes, e os irmãos não se perderão aqui na exposição. Além do nosso texto de apoio, o portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 textos de apoio da faixa etária dos adultos do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Também apresentamos textos de apoio, videoaulas dinâmicas de todas as faixas etárias do currículo da CPAD e de outros currículos de escola bíblica dominical. Ao longo da semana, disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias da Revista dos Adultos, onde o irmão terá um momento devocional e terá mais informações sobre a aula da IBD. Também, durante a semana, se tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós não respondemos a perguntas feitas nos comentários das redes sociais. Se alguém responder, não temos qualquer compromisso com a resposta. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém. A reunião se realiza no Templo Antigo, hoje sede da Faculdade Evangélica de São Paulo, a FAESP, na rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. O irmão é nosso convidado, pois a reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai à casa do Senhor para estudar a Palavra do Senhor. Neste segundo trimestre de 2024, nós estamos estudando o tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar aos céus. Estamos estudando o segundo bloco do trimestre, que é o caminho da santidade, e hoje estaremos a estudar a lição de número 9, Resistindo à Tentação no Caminho. O nosso comentarista é o pastor Osiel Gomes da Silva, que é o pastor presidente do campo de Tirirical, em São Luís, capital do estado do Maranhão. Resistindo à tentação no caminho. O título da lição já nos mostra que a vida cristã, além de ser o caminho, e é esta figura, esta ilustração de Jesus que nós estamos estudando e refletindo neste trimestre, a vida cristã como o caminho, mas nós já temos visto que, além da vida cristã ser o caminho, ele é um caminho que é também uma luta. Enquanto nós estamos indo para o céu, nós temos de enfrentar inimigos. A vida cristã tanto é um caminho, tanto é uma peregrinação, como é também uma milícia, uma luta. É mentirosa a pregação que hoje, nesses dias finais da igreja sobre a face da terra, tem se intensificado, a pregação de que a vida cristã é um mar de rosas. E olha que as rosas têm seus espinhos. De que a vida cristã é o fim do sofrimento, é prosperidade. Isto não é verdade.
A vida na terra, ela é dificultosa, ela é penosa. Em primeiro lugar, porque a terra foi amaldiçoada quando o homem pecou. É o que Deus disse lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 17. E a Adão disse: porque deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Nós vivemos num mundo amaldiçoado pelo pecado, numa terra maldita. E o homem, por causa desta maldição, vive com dificuldade. Não bastasse isso, Salomão, o homem mais sábio que houve sobre a terra, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. É desígnio divino para que o homem compreenda o seu lugar na ordem de todas as coisas, para que ele sinta a sua dependência de Deus, que haja durante a nossa passagem aqui na Terra, tanto o dia da prosperidade quanto o dia da adversidade. Mas não é só isso. O Senhor Jesus disse no Sermão do Monte a respeito desta realidade. Mateus capítulo 5, versículo 45. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Estando na terra, nós temos dias bons e dias maus. O mesmo acontece a justos quanto a injustos. Ainda no Sermão do Monte, Jesus, quando fala dos dois edificadores, dos dois alicerces, ele mostra que tanto aquele que edifica sua casa sobre a rocha, quanto aquele que edifica sua casa sobre a areia, e o que edifica a casa sobre a rocha é o salvo, aquele que crê em Jesus, aquele que edifica a casa sobre a areia, aquele que não dá ouvidos a Deus, ambos, lemos no versículo 25 e no versículo 27, que são quase que idênticos. A primeira parte é idêntica. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. A casa daquele que edificou sobre a rocha, a chuva desceu, os rios correram, os ventos assopraram, houve combate contra aquela casa. Da mesma maneira, aquele que edificou sobre a rocha, versículo 27, e desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa. As palavras são idênticas. O combate existe na vida sobre a face da terra. Não é verdade que você, passando a servir a Deus, passando a ir para os céus, parará de sofrer. Paulo deixou isto bem claro para os crentes que ele ganhou para Jesus na sua primeira viagem missionária juntamente com Barnabé. Atos capítulo 14, versículo 22. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, lá em Efésios, capítulo 6, versículo 13,
ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Existe o dia mau. E neste dia nós temos de resistir, estar devidamente armados. Pedro também fala dessa realidade. Lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. É necessário, porque estamos numa terra maldita, porque temos que entender que dependemos de Deus, porque precisamos crescer espiritualmente, e as tribulações promovem o crescimento espiritual. Porque precisamos notar a necessidade de estarmos armados contra os nossos inimigos. Sim, porque no caminho para o céu nós temos inimigos. Nós já tivemos aqui a lição de número 5, onde nós falamos sobre os inimigos do cristão. A nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, diz que nós temos 5 inimigos: o diabo, o mundo, a carne, e 2 consequências da ação desses inimigos, que é o pecado e a morte. Estamos indo para o céu, mas enfrentamos inimigos. O caminho é também uma milícia, é também uma luta. E nós precisamos resistir. O título da nossa lição diz Resistindo. E ela fala sobre resistir à tentação. A palavra tentação, ela tem a mesma origem da palavra tentativa. A raiz é a mesma. Então, a tentação é uma tentativa. Isso é importante. Por quê? Porque a tentativa não é o próprio ato. A tentação, ela é uma sugestão, é um projeto, é um plano. E o projeto e o plano só é ação em Deus. O texto bíblico diz que Deus, o que ele planeja, se realiza. Lá em Filipenses 2:13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, o que Deus quer se realiza. Para Deus não há plano que não possa ser frustrado. É lá Jó 42:2, né? Na Nova Almeida atualizada, que é outra versão oficial das Assembleias de Deus, está escrito lá, vamos ver aqui, Jó 42:2. Jó 42:2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, nós sabemos que em Deus o plano já é realização. O projeto já é fato. Para nós, não. Nós somos imperfeitos e aquilo que nós planejamos nem sempre acontece. E a tentação é um plano. A tentação é uma sugestão. A tentação não é um fato. Tanto que Jesus foi tentado, mas nunca pecou. É o que o escritor aos Hebreus, ele escreve lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Todos os planos diabólicos para levar Jesus ao pecado fracassaram.
enquanto os planos de Deus nenhum é frustrado, os planos do diabo com relação a Jesus foram todos frustrados. A tentação é uma tentativa, é uma sugestão, é um projeto, é um plano que pode não se realizar. E o título da nossa lição diz que nós devemos resistir à tentação. Quando nós resistimos à tentação, nós não pecamos. Tem um hino da nossa harpa cristã, que é o hino de número 75, traduzido e adaptado, ou adaptado pelo pastor Paulo Leivas Macalão, que diz assim: tentado, não cedas. Ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Então aqui o poeta sacro, ele deixa bem claro, tentar não é pecar. A tentação é uma tentativa, é um plano, é um projeto de pecado. Mas este plano, este projeto pode não se realizar, porque nós fomos libertos do poder do pecado. Nós fomos libertos do poder de Satanás. O apóstolo Paulo, ele fala a este respeito lá em Atos, capítulo 26, versículo 18. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Nós fomos libertos do poder de Satanás e por isso nós não mais satisfazemos os seus desejos. Nós não somos mais filhos do diabo, nós somos filhos de Deus. E o filho de Deus pode dizer não ao diabo. O filho do diabo, ele não pode dizer não ao diabo. Ele existe para satisfazer os desejos do diabo. E o desejo do diabo é que nós pequemos para que nós morramos. Assim como ele está morto espiritualmente, ele quer a nossa morte espiritual. Ele é homicida desde o princípio. Ele deseja a nossa morte, a morte do ser humano. E é por isso que quem é filho do diabo peca, porque existe para satisfazer os desejos do diabo. Foi o que Jesus disse lá em João 8:44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Então, a tentação é um projeto, é um plano que não precisa se realizar e que não se realizará, porque eu e você estamos no caminho da salvação. Fomos libertos do poder de Satanás. E agora, pelo poder de Deus, podemos resistir à tentação. Então, resistir à tentação é algo que somente aqueles que estão no caminho da salvação, aqueles que creram em Jesus, podem fazer, porque foram libertos do pecado, do poder do pecado. O próprio Jesus disse nesse mesmo capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu João, no versículo 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos libertos do poder de Satanás, do poder do pecado, podemos dizer não ao pecado e, por isso, podemos resistir à tentação.
E quando falamos em tentação, devemos lembrar que a Bíblia, por 2 vezes, chama o diabo de tentador. Lá em Mateus, capítulo 4, versículo 3. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Aqui o apóstolo Paulo chama o diabo de tentador. Então é a única pessoa na Bíblia que é chamado de tentador. Por quê? Porque é ele quem sugere a prática do pecado. É ele quem planeja, projeta o pecado e tenta convencer o homem a pecar. Nós temos 3 inimigos. Os outros 2, pecado e morte, são consequências da ação desses 3. Esses 3 inimigos, nós já vimos na lição do número 5, é o diabo, o mundo e a carne. Mas é o diabo que está por trás, tanto do mundo quanto da carne. A carne é a natureza pecaminosa do homem. E o diabo atiça a carne. O diabo sugere que andemos segundo a carne. E o mundo é o sistema maligno, gerido pelo diabo, governado pelo diabo. Então o mundo está de acordo com os desejos do diabo, que é o príncipe deste mundo. Então, por trás de todas as 3 fontes de tentação, o diabo, o mundo e a carne, está o próprio diabo. O diabo, ele é o tentador. E o tentador é aquele que testa, aquele que faz um esforço, aquele que faz uma experiência. Esse é o papel do diabo. Ele vem para testar a nós, para fazer nos convencer a pecar. E é aí que nós temos uma diferença entre a tentação e a provação. A palavra grega é a mesma, peirasmos, mas nós devemos tomar cuidado no texto bíblico para sabermos quando é uma provação, quando é uma tentação. Nós já vimos aqui que Jesus, quando fala das dificuldades dos justos e dos injustos, ele aponta 3 dificuldades: a chuva, o rio e o vento. Tanto a chuva quanto o rio quanto o vento combatem a casa, seja daquele que edificou sobre a rocha, seja daquele que edificou sobre a areia. A chuva, ela vem de cima. E aqui nós temos as provações. A provação é uma adversidade, é uma dificuldade permitida por Deus, que tem origem em Deus e cujo propósito é o nosso crescimento espiritual. Nós lemos agora há pouco em Pedro, o apóstolo Pedro dizendo: ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Aqui, tentação, porque a palavra grega é a mesma, peirasmos, na verdade seria melhor traduzida por provações. Eu nem sei aqui se a Nova Almeida atualizada faz esta precisão maior.
Deixa eu ver aqui. Primeira. Isso, ela faz. Lá em 1 de Pedro 1:6, na Nova Almeida atualizada, está assim: Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Que é a melhor tradução mesmo. Por quê que não é tentação? Por causa do versículo seguinte: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, a provação, ela tem o objetivo de tornar a nossa fé mais preciosa, tornar-nos mais crentes, tornar-nos mais próximos a Deus. Então, isso é a provação. A provação tem o objetivo de nos levar a uma vida espiritual melhor. É uma dificuldade permitida e querida por Deus para que eu e você cresçamos e nos fortaleçamos espiritualmente. O exemplo clássico de provação na Bíblia é o de Jó. O próprio Jó, não sabia ele que estava no término da prova, mas ele tomou consciência de que todo aquele sofrimento é para o seu bem. Jó 42, versículo 5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Toda a experiência que Jó tinha e que Deus dava testemunho dele, ele considerou como um simples ouvir falar. Agora não, depois desta aprovação, Jó, ele via a Deus, ou seja, ele tinha se aproximado mais de Deus. Ele tinha se tornado mais crente, mais santo. Esse é o objetivo da provação. Mas a tentação e a provação tem origem em Deus. É a chuva de que fala Jesus no Sermão do Monte. Mas nós temos também os rios. Correram os rios. Os rios, eles vêm por baixo. Quando alguma casa, quando tem uma enchente, uma inundação, a água vem por baixo e enche toda a casa. É aí que nós temos a tentação propriamente dita, que tem origem no diabo. Por isso que vem de baixo. O diabo, que a quem estão reservadas as regiões inferiores, o lago de fogo e enxofre, como nós vamos ver numa lição próxima. O diabo, ele vem tentar para nos fazer pecar. A tentação é um plano para nos matar espiritualmente, porque o salário do pecado é a morte. O diabo é homicida, então ele vem tentando enganar o homem para convencê-lo a pecar e, pecando, se separar eternamente de Deus. A tentação, ela tem um objetivo destrutivo. Ela tem por objetivo a morte espiritual. Então, essa é a diferença entre a provação e a tentação. O de Deus não tenta a ninguém. Ele não quer o mal de ninguém. Ele não quer que ninguém peque. E é nesse sentido que Tiago fala, Tiago 1:13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então Deus não tenta a ninguém. Mas, irmão Caramuru, lá no livro do Gênesis, no capítulo 22, versículo 1 está escrito: E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão.
e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Como é que fica, irmão Caramuru? Em Gênesis 22:1 está escrito: tentou Deus a Abraão. E em Tiago 1:15, 1:13, está dizendo: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Contradição na Bíblia, irmão Caramuru? Não. Esse tentou Deus a Abraão é provou Deus a Abraão. Aqui o texto começa, o capítulo 22, fala sobre o sacrifício de Isaac. Foi uma provação que Deus deu a Abraão. E Abraão foi aprovado. Jesus disse que nesse dia Abraão viu a redenção de Jesus. Ele viu o cumprimento lá no futuro da promessa de que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Tanto é verdade que a Nova Almeida atualizada, lá em Gênesis 22, diz assim: depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse. Então, aqui se tentou quer dizer provou. É como eu disse para os irmãos, a palavra tentar, tanto no hebraico quanto no grego, e provar é a mesma palavra, que quer dizer testar, fazer um projeto, planejar, projetar. Mas nós devemos ver a diferença, né? E Tiago deixa bem clara essa diferença. Provação tem origem em Deus. É para o bem. É uma adversidade temporária. É, como dizem os teólogos, um mal que nos trará maior bem. Mas a tentação não. A tentação é má, porque vem do maligno, vem do diabo. Ela tem, a tentação quer nos fazer pecar. A provação é uma dificuldade que quer nos santificar. E é por isso que a provação tem origem em Deus, mas a tentação tem origem no diabo. Diretamente pelo diabo ou indiretamente pelo diabo, quando o diabo aciona o mundo e a carne. A tentação tem um processo, né? Não há nada de novo debaixo do céu. Salomão deixa isso bem claro lá em Eclesiastes, capítulo 3, capítulo 1, Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. E o diabo, apesar de ser um ser muito poderoso, ele é limitado, porque ele é uma criatura. E por ser uma criatura ilimitada, ele tem sempre as mesmas ferramentas, as mesmas armas. É verdade que ele procura dar roupagem diferente, dar uma aparência diferente, porque ele é um enganador, ele é o pai da mentira, ele vive criando ilusões. Ilusão é o que não é real, é irrealidade, mas é sempre a mesma coisa. Em essência, é a mesma coisa. João, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 16, ele diz: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência. Então, no mundo, nós só temos concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. São estas as ferramentas utilizadas pelo diabo para tentar convencer o homem a pecar. E é por isso que o processo da tentação é sempre o mesmo.
E a Bíblia mostra bem isto quando descreve tanto a tentação de Eva quanto a tentação de Jesus. O Senhor quis nos deixar revelado na sua palavra a ação, o modo de agir do diabo, para que nós saibamos resistir a ele. E nós vamos ver que nestas duas tentações, que são as tentações mais minudentemente descritas nas Escrituras, a tentação de Eva no jardim do Éden e a tentação de Jesus no deserto, nós vamos ver que o diabo age da mesma maneira nos dois casos. Com Eva, ele teve sucesso, mas com Jesus, ele teve fracasso. E nós, se formos de Cristo, se estivermos no caminho que é Cristo, também seremos bem-sucedidos. Pois Jesus disse: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." Ele venceu o mundo, ele venceu o diabo, ele venceu a morte. Ele venceu. E nós podemos vencer também. O processo da tentação começa com a abertura do diálogo. Se você não conversar com o diabo, você não é tentado. Porque o diabo precisa se comunicar com você para você poder ser tentado. O diabo chega para Eva e diz assim: "Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim?" É o começo do diálogo. O diabo precisa iniciar um diálogo para poder tentar. Então, primeira coisa, nunca converse com o diabo. Não bata papo com o diabo, como diz o povo. Bate-papo com o diabo gera o início do processo da tentação. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo agiu da mesma maneira. Mateus capítulo 4, versículo 3. E chegando-se a ele o tentador, disse: "Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães." Então aqui nós vemos que há uma abertura do diálogo com Satanás. Então, o primeiro ato do processo da tentação é a abertura do diálogo com o diabo. Evitemos dialogar com o diabo e você já se livra da tentação. O segundo momento do processo da tentação é o diabo lançar dúvida com relação à palavra de Deus. Observe que o diabo disse: "É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim?" Então, ele coloca em dúvida a palavra de Deus. Ele questiona o que Deus diz. Não é para menos, ele é o pai da mentira. E ele não se firma na verdade. E para você pecar, você não pode se firmar na verdade. Quem se firma na verdade não peca. Porque a palavra de Deus é a verdade. Porque Deus é a verdade. Então ele precisa remover você da verdade. Foi o que ele fez com Jesus.
Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Então, o diabo, ele procura nos lançar no campo da dúvida, procura nos remover da verdade. Esse é o segundo momento do processo da tentação. E aqui, irmãos, nós já vemos que quando ele procura nos lançar no campo da dúvida, quando ele questiona a palavra de Deus, se você for um conhecedor da palavra, se você for um cumpridor da palavra, se você crer na palavra, você estanca já a tentação. Foi o que fez Jesus. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele aqui citou, né? Ele citou Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Jesus conhecia a palavra de Deus, Jesus era a própria palavra de Deus, e ele responde ao diabo com a palavra. E o diabo fica sem ação. Porque a arma, nós estudamos na lição de número 6 sobre as armas espirituais. A arma de ataque que nós temos contra o diabo é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando nós vivemos a palavra de Deus, quando nós cremos na palavra de Deus, quando nós dizemos a palavra de Deus, nós afugentamos o diabo. Por isso que Tiago diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A sujeição a Deus é a observância da palavra, é o cumprimento da vontade de Deus, que está na sua palavra. Quem conhece a palavra, quem vive e cumpre a palavra, não é lançado no campo da dúvida e estanca o processo da tentação. Mas Eva não conhecia a palavra devidamente. Porque olha a resposta que ela deu. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. A resposta de Eva mostra que ela não tinha o devido conhecimento da palavra de Deus. Não tinha se dedicado, não tinha prestado atenção ao que Deus disse. Em primeiro lugar, não era a árvore que estava no meio do jardim. A árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. Gênesis 2:9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E Deus tinha dito o quê? Capítulo 2, versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Então não era a árvore que estava no meio do jardim. A árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. Eva já trocou a árvore. Aí o diabo viu que tinha uma presa fácil. Porque quem não tem conhecimento da palavra não se firma na verdade. E aí entra no campo do diabo, porque o diabo não se firma na verdade. Então eu preciso conhecer a verdade. É por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas não é só isso. A mulher, além de errar a árvore, errou a ordem. Ela disse: não comereis, nem nele tocareis. Deus não disse isso, Deus só disse para não comer. Não disse para não tocar.
A mulher foi lançada no campo da dúvida, por quê? Porque não conhecia a palavra de Deus. Não podia se firmar na verdade. E diante desta ignorância da palavra, o diabo começou a fazer a festa. Porque diz capítulo 3, versículo 4 de Gênesis. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Aí nós estamos no terceiro passo do processo da tentação. Jesus já cortou na palavra. Cortou na palavra e o diabo veio então tentar enganá-lo, né? Na segunda tentação. Como a mulher não conhecia a palavra, o diabo mentiu. Aí nós temos o terceiro momento do processo da tentação, que é a oferta de uma atração. O diabo disse: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aqui nós temos, irmãos, a oferta de uma atração. É a isca. Quando você não se firma na verdade, não tem conhecimento da verdade, o diabo avança. Ele oferece uma isca. Olha, você não vai morrer, não. Você vai ser como Deus. Seus olhos vão ser abertos. Você vai saber o bem e o mal. Com Jesus, o diabo não teve essa chance na primeira tentação. Aí, na segunda tentação, o texto diz, capítulo 4, versículo 5 de Mateus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeças em alguma pedra. Ele cita distorcidamente o Salmo 91. Ele usa a palavra distorcida para tentar enganar Jesus, já que Jesus usou a palavra, mas o leva acima do templo. E lhe oferece uma atração. Lança-te daqui abaixo, porque nada vai acontecer com você. Mostra o seu poder. Cuidado. A isca do diabo. Normalmente o diabo oferece algo aprazível, agradável, gostoso. Prazeroso, mas é uma isca. Assim como você, para apanhar o peixe, você coloca uma comida e o peixe vê a comida e ele vai comer. Só que quando ele come, ele é fisgado e é morto. É isso que o diabo faz. Ele oferece uma atração. É algo atraente, é algo prazeroso, é algo desejável, mas leva à morte. Você vai ser como Deus, Eva. Os seus olhos vão se abrir. E isto gera o desejo. Aí é quando o diabo trabalha nos 3 desejos incontrolados: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Os desejos advindos dos instintos humanos, os desejos advindos da vontade, da sensibilidade e do raciocínio humano, e o desejo de ser igual a Deus.
de se recusar a glorificar a Deus. É sobre esses 3 desejos que o diabo trabalha. Sereis como Deus, se abrirão os vossos olhos. Sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gera-se o desejo. O diabo também tentou gerar o desejo em Jesus na terceira tentação. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, Mateus 4:8, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. De tentar gerar em Jesus o desejo de poder, o desejo de riqueza, o desejo de fama. É assim que o diabo trabalha. O quarto momento é a geração do desejo. O quinto momento é o engano, é o engodo. O diabo, irmãos, como eu disse, as suas armas são sempre as mesmas. Lá em Apocalipse, capítulo 12, Apocalipse, capítulo 12, no versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. O diabo é sempre o mesmo, ele é a antiga serpente. As suas ferramentas são as mesmas. Ele é o tentador, ele é mentiroso, ele é enganador. Portanto, ele cria ilusões, mas é sempre a antiga serpente. O processo da tentação é sempre o mesmo. Ele gera o desejo e depois ele traz o engano. Ele mente. Certamente não morrereis. Vão se abrir os seus olhos. E isso aconteceu mesmo. Mas sempre o diabo usa meias verdades que são mentiras inteiras. Os olhos deles foram abertos, mas eles não ficaram como Deus e nem ficaram sabendo o bem e o mal. Eles ficaram escravos do mal sem poder fazer o bem. Eles não se tornaram Deus e foram expulsos da presença de Deus. É na mentira do diabo, é o engodo, é o engano. Quando você gera o desejo, o diabo imediatamente ele também engana. É o que o diabo diz: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O diabo não pode dar nada, porque o mundo não é dele. Os reinos deste mundo não são dele. É verdade que no sistema mundano ele governa. O sistema político está sob o seu domínio desde Nimrod. É a Babilônia de que fala a Bíblia. Mas essa Babilônia passará. O anticristo vai se prostrar ao diabo, mas vai reinar 7 anos e vai ser lançado vivo no lago de fogo e enxofre. É isso que vai acontecer com ele e com o falso profeta. E não receber o poder das mãos do diabo, poder que ele nunca terá, porque o poder é única e exclusivamente de Deus. Então, cuidado com o engano do diabo, com a mentira do diabo. Mas quando ele gera o desejo, a pessoa passa a ter o desejo, porque aceita a oferta da atração, acredita na atração, morde a isca, aí gera o pecado. É o sexto momento do processo da tentação, a geração do pecado. Tiago fala disso. Tiago, capítulo Tiago, capítulo 1, versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência.
Olha aqui, Tiago, ele fala claramente: a atração ao engodo gerado pela própria concupiscência, que é o desejo gerado. E depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Aí nós temos o sexto processo da tentação, é a geração do pecado. Foi o que aconteceu com Eva, não aconteceu com Jesus, porque Jesus não cedeu à tentação, mas aconteceu com Eva. Gênesis 3 e 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Então o pecado já se gerou, porque ela desejou comer. Ela foi levada pelas três concupiscências. A árvore era boa para se comer. Quem foi que disse? Ela nem tinha experimentado, mas ela foi iludida pelo diabo. É a concupiscência da carne. Ela quis comer. Segundo, ela viu que a árvore era agradável aos olhos, a concupiscência dos olhos. Ela achou aquela árvore bonita, um fruto lindo. Tudo ilusão, tudo coisa da mente. A tentação, o diabo trabalha na nossa mente para nos convencer da ilusão. Ele mente e eu largo a realidade e passo a acreditar naquilo que o diabo falou e passo a ver as coisas como se fosse como o diabo havia dito. Ela achou a árvore agradável aos olhos, boa para se comer e desejável para ter entendimento, a soberba da vida, que ser igual a Deus, sabendo o bem e o mal. São estas as armas que o diabo usa. São estas as armas, sempre as mesmas. Mentindo e fazendo a gente acreditar no que ele fala e que não é realidade, é a ilusão. E hoje nós vivemos um mundo em que a ilusão está cada vez mais presente, até por causa do mundo virtual. E as pessoas estão perdendo a noção da realidade. E é por isso que estão cada vez mais sendo oprimidas e subjugadas pelo diabo. Porque ele criou este mundo de ilusão. A ilusão é onde ele trabalha. É o que o mágico faz. Você vê um coelho sair da cartola. E aquilo ali é um truque. Porque o mágico é um ilusionista. Ele faz você ver coisas que não acontecem, que não são reais. É assim que o diabo trabalha. Ele é o pai da mentira. Ele engana todo mundo. E ele gera o pecado. Veja que a mulher aqui, ela já pecou em pensamento. Ela já está com a sua mente distorcida. Por isso que Jesus, quando fala que quando alguém cobiça a mulher do outro, já adulterou. O pecado já foi gerado, embora não tenha sido consumado. Mas o pecado já nasceu. Tiago diz: dá à luz o pecado. Havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Aqui nós temos o sétimo e último momento da tentação, que é a morte. Tiago diz, 1:15, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Era o que Deus tinha dito. No dia que dele comeres, certamente morrerás.
a imediata separação entre Deus e o pecador. Nós agora, pelo pecado, nos separamos de Deus, morremos espiritualmente. O nosso pecado faz divisão entre nós e Deus. Isaías 59, 2. Ou como Paulo escreve lá em Efésios, capítulo 2, versículo 2, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Jesus Cristo, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Quando nós pecamos, nós somos separados de Deus. Ficamos sem Cristo. Este é o processo da tentação. 7 momentos, 7 fases. Primeiro, a abertura do diálogo com o diabo. Segundo, a oferta de uma atração, a isca. Desculpa, vamos começar de novo aqui que eu me confundi. Primeiro, a abertura do diálogo com Deus. Segundo, o lançamento no campo da dúvida, o questionamento da palavra. Terceiro, aí sim, a oferta de uma atração, a isca. Quarto, a geração do desejo, a geração da concupiscência. Quinto, o engano, o engodo, a mentira do diabo. E sexto, a geração do pecado. Não é? Quando eu tenho o desejo, eu coloco o desejo em ação, eu gero o pecado. E o sétimo é a consumação do pecado, que é a morte. Como vencer a tentação? Como nós dissemos, a tentação ela pode ser feita diretamente pelo diabo ou indiretamente pelo diabo, pela carne e pelo mundo. Para não pecarmos, quando o diabo atiçar a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, nós precisamos andar em espírito, viver em espírito. Como Paulo disse, capítulo 1, 5, versículo 16 de Gálatas. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, se você tiver uma vida de santificação, uma vida de oração, de jejum, de meditação nas Escrituras, de trabalho na obra de Deus, de adoração a Deus, a sua carne sempre estará fraca. E quando o diabo atiçá-la, ela não terá condições de se sobrepor. Porque você está andando em espírito. Temos que agradar a Deus. Segundo, para vencermos a tentação vinda do diabo diretamente, né? Vindo diretamente do diabo, você deve usar da armadura de Deus. Se revestir da armadura de Deus. Do cinturão da verdade, do capacete da salvação, da couraça da justiça, dos calçados na preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, em vigilância e oração. E assim você vencerá os ataques diretos do diabo. É o que Paulo diz: revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E se a tentação vier do mundo, você precisa ter uma fé inabalável, uma fé firme, uma fé ativa. Porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você precisa desenvolver a sua fé. Você precisa se santificar. E certamente, quando o mundo vier contra você,
você o vencerá. Estas são as formas pelas quais nós devemos resistir à tentação enquanto caminhamos para o céu. Amém.